Vamos lá? Então vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu infinito amor e a tua infinita misericórdia estejam conosco neste momento, abençoando os nossos lares, harmonizando os nossos pensamentos e as nossas emoções, auxiliando-nos a passar pela transição com segurança e tranquilidade. Todos os sintomas que a gente vem apresentado de ansiedade, afobação, peito apertado, como se não tivéssemos que respirar, tudo isto demonstra os novos tempos, uma nova era, um novo momento da nossa história. Então, que nós possamos passar por tudo isso com serenidade, sabendo que Jesus é a nossa bússola. Nós devemos sempre olhar para os seus ensinamentos para não nos perder no turbilhão da vida. Mestre Jesus, muito obrigado. Igualmente queremos agradecer aos trabalhadores da nossa fraternidade. Muita saudade de vocês, dos nossos encontros, das suas palavras, dos teus ensinamentos, da casa cheia de podermos abraçar, de poder rir e brincar, como uma grande família que nós somos. Nós estamos unidos pelo pensamento e pelo coração. E em breve estaremos unidos também pela presença. Que nós sejamos humildes e calmos, pacientes, que seja tudo na hora de Deus. Que assim seja. Boa noite, gente. Quem também está com saudade aí da fraternidade, me fala. Grazi, sim, Mateus 10, 8. Isso. Eu vou fazer um pouquinho antes, tá, Grazi? Eu vou começar do não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, no 5. Eu já falei sobre isso, tá? Não entreis nos lugares, nos gentios e nem nos samaritanos. Eu falei na aula passada, tá gravado, tá? Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, falei também. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, eu estava falando que essa aqui é um ensinamento de Jesus para nós, trabalhadores da sua seara. Médiuns, frequentadores de fraternidade, trabalhando com o mundo dos espíritos, nós trabalhamos na seara do Senhor. Nem tanto muito bem, nem tanto muito mal, mas a gente trabalha. Oi, comadre. Oi, Laura. Seja bem-vinda, Laurinha. Um beijo, meu bem. Saudade de você. Toda segunda-feira você assiste a aulinha nossa, tá? E já tem também, Maria Helena e todo mundo, a aula da evangelização da família. Já está no Instagram e vou pedir para colocar no Facebook também. A aulinha da evangelização, que é no sábado, falou sobre o grão de mostarda, tá? Então, vamos lá. Então, quando Jesus pede aos 12 para sair, né, em busca das pessoas, ele vai ide dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado, por quê? Porque ele já estava aqui na carne, ele já estava aqui na terra. Então, por isso que tinha chegado o tempo, ele já estava aqui. Então, os apóstolos iriam falar de Jesus a partir da sua ida. Olha, conheço Jesus que fez isso, que fez aquilo, né? Ele já está conosco. Agora, e reino dos céus, gente? Todo mundo fala, né? Que quer ir para o céu, que quer ir para o paraíso, que quer ir para a colônia. O que seria isso? Né? O que seria o reino dos céus? E Jesus fala, o reino dos céus se compara a gente vai ver mais para frente ele fazendo as comparações do reino dos céus. Mas o que seria o reino dos céus? Né? Então vamos lá. O reino dos céus é um entendimento de um reino que Deus é o soberano, né?
é um entendimento de que é a eternidade, que não haverá morte, que não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Foi Jesus que nos trouxe esse ensinamento de reino dos céus, né? Onde reina a paz, reina a sabedoria, reina o equilíbrio, reina a extrema bondade, né? Se a gente imaginar nos atributos de Deus que ele é extremamente justo e bondoso, então no reino dos céus, onde reina a bondade e reina a justiça. Então, gente, nós somos mortais, tá? Vou explicar para vocês por que nós somos mortais. Porque nós caímos na roda viva da reencarnação. Então, a gente, para poder depurar os nossos erros, nós precisamos, né? Precisamos no sentido de precisar lá atrás e não sabemos quantas ainda vamos precisar. Para resgatar, né? Acabar, encerrar as nossas dívidas ou os nossos erros com os nossos irmãos e com as leis divinas, né? Como eu falei na sexta-feira de livre-arbítrio, dizendo que nós somos livres, mas nós temos a consequência da nossa liberdade, né? Então, é aquele ditado, né? Eu sou livre para plantar, mas eu tenho a obrigação de colher, né? Então, nós somos livres para plantar. Nós caímos na roda viva da reencarnação. Então, nós ainda não estamos na eternidade. Por isso que é difícil para a gente entender o que seja eternidade. Entendeu? Eternidade. Como que é isso de viver para sempre? Como eu vou ficar assim para sempre, do jeito que eu tô agora? Eu vou encontrar sempre com as mesmas pessoas? Ei, Vaneide, eu vou encontrar sempre com as mesmas pessoas o tempo todo e eu vou voltar sempre com as mesmas pessoas? Eu vou estar sempre nessa mesma família? Como é que vai ser essa coisa do eterno? Então, olha só, quando nós sairmos dessa roda viva de reencarnações, aí é que nós vamos começar a entender o que é eternidade. E aí nós vamos entender o que é família. Aí nós vamos entender o que é ajudar o próximo sem ele ser meu familiar. Ser ajudado pelo próximo sem eu nunca ter visto a pessoa. Entendeu? Então, essa nossa oportunidade desse tempo de agora, do hoje que eu tô falando, é o nosso tempo da bela oportunidade de sairmos da roda da reencarnação. Entendeu? Não, Kika, a reencarnação, ela vai acontecer em qualquer época da nossa vida. Mesmo quando nós estivermos lá no campo dos anjos, tá? Jesus era um Cristo, ele é um Cristo. E ele encarnou, ele entrou na carne para nos auxiliar na caminhada. Agora, antes disso, ele já era Cristo. Então, ele não tem necessidade de ficar fazendo várias entradas em corpos mais sólidos do que o que ele já tem. Entendeu? Então, nós ainda temos necessidade, nós podemos melhorar essas necessidades a partir de hoje, se a gente quiser, se a gente já não fez antes, né? Começar a melhorar o nosso comportamento, o nosso sentimento, para a gente precisar cada vez menos, né? E aí a gente passar um maior tempo no plano espiritual, onde a gente vai aprender mais. Agora, reencarnar, nós vamos continuar reencarnando durante milhões e milhões e milhões de anos. Não necessariamente nesse corpo frágil, mas em corpos mais sutis, em momentos mais adequados, mas reencarnar é uma condição do próprio espírito. Tá? Ele está sempre vindo de algum lugar e indo para algum lugar, seja para aprender ou para ensinar. Tá bom? Ficou claro, gente? Então tá. Então nós vamos passar agora para o 8, que é curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios.
De graça recebestes, de graça dai. O Caboclo Tupinambás nos falou, há alguns bons anos atrás, que nós não podíamos receber nem obrigado. Boa noite, Claudinho. Saudade de você, querido. Então, olha só, nem obrigado. Se a pessoa chegar perto de mim e falar, Lizinha, obrigado, eu já estou recebendo. Então, eu não posso receber, tá? Nós não podemos receber. Por quê? Porque nós recebemos de graça. E de graça nós temos que doar. Por que que é de graça? Porque não fui eu que me dei. Alguém me deu. Tá? Então, se alguém me deu e eu não criei nada, eu não fiz nada, eu só recebi. Então, se eu recebi, de graça eu tenho que receber. Eu paguei alguma coisa para receber? Não, então eu também não posso cobrar nada para poder passar para frente. Entendeu? Estou te assistindo também, sou Laura Helena. Estou te pedindo oração para minha mãe, que está muito triste. Deus te abençoe sempre. Obrigada, Laura. Amém. Nós vamos colocar o nome da Lívia. Aliás, o seu nome, já falei, o seu do Rafael e da Lívia já estão nas minhas orações. Mas escreve aí, por favor, tá? Para a Grazi anotar. Então, gente, se nós recebermos um obrigado, nós estamos recebendo um pagamento que não é justo. Porque eu recebi a mediunidade dada. Eu não posso cobrar aquilo que não foi, eu não comprei, aquilo que eu não paguei. Entendeu? Então, a mediunidade é dada, gente, presta atenção. Muitos que estão aqui me assistindo têm mediunidade e não trabalham. Né? A gente sabe disso. Então, escutem. A mediunidade é um processo dado para nós, igual Jesus fez aqui com os 12. Aceite o Espírito Santo, que é a graça de poder comunicar com o plano espiritual. Né? Eu estou num plano, comunico com o outro. Né? Então, isto é mediunidade, é estar no meio de uma coisa e outra coisa. Então, eu estou no meio do campo físico para o campo espiritual. Então, eu sou o médium que tenho a capacidade de comunicar com esse outro lado. Essa capacidade é que é dada. Entendeu? Todos nós somos médiums, todos nós podemos nos conectar com o outro lado. Porém, alguns recebem esta possibilidade com maior qualidade, quantidade. Quanto mais aberto, quanto mais aberto o canal mediúnico, mais esse canal ele tem facilidade para falar com o outro lado. E mais o outro lado tem facilidade para falar comigo. Entendeu, gente? Comigo ou com nós, ou conosco, né? Então, nós temos que entender que isto é dado. Eu, quando entendi que eu era médium, que eu tinha uma mediunidade, eu falei com a mamãe que Deus não me amava. Né? Eu falei, mãe, então Deus não me ama. Ele tá tirando de mim tudo que eu gosto, que é minhas amigas, a igreja, que eu não saía de lá, e ainda vou ter que receber uma coisa que ninguém gosta. Então pensa, se quando você recebe uma mediunidade, a princípio não é muito legal, não é bacana, né? Porque você é diferente dos outros, os outros não veem, você vê, os outros não sentem, você sentem, os outros estão vivendo a vida deles e você está lá vendo as coisas o tempo todo. Então, você não tem paz. Porque na mesma hora que você tá triste, você tá alegre, daí a pouco você tá chorando, daí a pouco você tá rindo igual palhaço, você não sabe por quê, daí a pouco você dorme o dia inteiro, daí a pouco você passa noite sem dormir. Então, mediunidade, gente, é esse carrossel, vai e vem. Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Até que a gente aprende a controlar isso.
Entendeu? Então eu sei que tem pessoas que são médicos que estão me ouvindo e é da seguinte forma: você recebeu, você tem que trabalhar, tá? Porque essa é uma grande oportunidade de melhorar a nossa condição espiritual. Tá? Eu entendia na época que não era. Hoje eu falo que se não fosse espírita, eu não sei o que seria da minha vida. Eu deveria ter feito muita coisa errada, né? Mas lembre-se, se você é médium e você fez uma prece para alguém e essa pessoa melhorou, obrigado. Não para mim, para quem fez. Quem fez? Provavelmente os espíritos superiores. Então a gente encaminha diretamente para eles, né? Lá na fraternidade as pessoas vêm me agradecer e eu falo: são seus, acabou. É o seu, Jesus. Isto é seu, isto é seu. Eu vou direcionando o que não é meu e passo para frente. Isso também ajuda muito o médium a sair do orgulho e da vaidade, tá? Porque a gente sabe que os espíritos e a espiritualidade fazem maravilhas, mas nós somos meros instrumentos. Se não estivermos afiados, aí então é que vai ser mero mesmo, né? Estando afiado, ainda assim é obrigação. É obrigação o médium estar dentro da doutrina espírita cristã. Se ele não estiver, ele é um médium muito mais ou menos, né? Para ele ser um médium dito usável ou bom de ser utilizado, esse instrumento, ele tem que estar minimamente dentro das questões, conhecer pelo menos a doutrina espírita cristã. Então, se esse médium está trabalhando com os espíritos, quem faz? Os espíritos. Então, direciona para eles, tá? Porque a única coisa que a gente fez foi estar presente no momento e mesmo assim o caboclo ainda nos agradece muito. Vocês sabem disso. Obrigado por estarem aqui. Quantas vezes ele já falou? Que vocês já me falaram milhões de vezes. O engraçado é que ele agradece no final. Ele sempre agradece a pessoa. Sempre agradece. Ah, mas eu vim te agradecer. Não, eu que vou te agradecer. Ele está sempre agradecendo o tempo todo. E a gente querendo receber obrigado. Então, gente, ó, de graça recebeu, de graça vai dar. No 9, não possuis ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. O que Jesus está dizendo aqui? O trabalhador receberá o sustento. Então, gente, olha que coisa mais maravilhosa. Não precisa se preocupar nem com ouro, nem com a prata, nem com cobre na sua bolsa, no seu cinto, na sua sacola, seja o que for, não precisa preocupar. Entendeu? Nós, trabalhadores do Cristo, não precisamos nos preocupar com isso. O próprio trabalhador receberá o seu sustento. Então a gente vê médiums, às vezes, passando dificuldade. Já passei também, mas passou. E rápido. Não é uma coisa que fica anos, não. É uma vez, é rápido e acabou, passa para frente. Porque a gente também, a gente não é blindado, né? A gente vai passar dificuldade como outra pessoa qualquer, né? Mas o mais interessante é que passa e rápido. Por quê? Porque trabalhador recebe seu próprio sustento, tá? 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então não se preocupe absolutamente com nada, nem onde você vai morar, nem onde você vai comer, nem o que você vai vestir, nem quem será a sua família, nem quais serão os seus problemas, porque todos vão passar. Né? Quem acompanha a minha trajetória de vida sabe que dá uma novela mexicana bacana, né? Se a gente pudesse escrever Memórias de um Médium,
ou de uma médium, a gente fala, nossa, só tem história demais. Então, dá uma novela mexicana, mas passa. Por quê? Porque os espíritos vêm, nos dá orientação, acalma o nosso espírito, acalma o nosso pensamento e a gente consegue manter a sanidade física e mental para a próxima etapa. Entendeu? E além do mais, os trabalhos são tantos, as preocupações com as próprias atividades são tantas que às vezes a gente esquece dos problemas da gente e vai cuidar do problema do outro. Quando a gente vai fazer isso, não porque, ai, vou distrair minha cabeça. Não é isso, a gente vai porque tem que ir. É obrigação de ir. Entendeu? Um espírito que chama Luiz Sérgio. Eu até postei um livro dele aí, mas ninguém deu muita bola para os meus livros que eu estou querendo emprestar. Né? Foi 2 pessoas só que pegaram os livros, mas tem um livro, um autor aí que chama Luiz Sérgio. E ele fala da seguinte forma: não é concebível que um espírita durma enquanto um irmão passa frio. Não é concebível. Eu custei para entender o que ele estava falando, porque eu li Luiz Sérgio há anos atrás, meus filhos deviam estar pequenininho. Então, pensa, aí eu falei, mas como assim, gente? Se eu for fazer isso, eu vou ficar o tempo todo só trabalhando. Hoje, eu entendo que ele estava certo, porque eu tô aqui nessa vida para ajudar o outro mesmo. Eu tô aqui para servir. Boa noite, Vilma. Vem, querida. Você podia tirar uma live e nos contar um pouco o que da minha vida? Nossa senhora, vai ter que ser umas 3 lives. Mas conto, não ligo não tem problema não. Então, olha só. Então, Luiz Sérgio fala isso, que se um espírita não pode dormir se um irmão estiver passando frio. Porque o nosso trabalho é ajudar as pessoas. Entendeu? É ajudar. Nós temos que ajudar enquanto nós estamos aqui, gente. Porque quando a gente for para lá, quem vai estar sentindo frio lá? Quem vai estar sentindo fome? Quem vai estar preso para a gente visitar na cadeia? Para quem que a gente vai dar roupa? Então tem que ser feito hoje, agora. Enquanto nós tivermos vida, a gente tem que servir ao próximo. Não é isso, Débora? Boa noite. Então, enquanto nós tivermos vida, nós temos que ajudar o próximo. O tempo todo, naquilo que pudermos. A gente não precisa fazer muita coisa, tá, gente? Boa noite, Nara. Não precisamos fazer muita coisa. Faça o que é possível, tá? Ajude no que é possível. Por quê? Porque o trabalhador do Cristo não precisa se preocupar com nada da vida dele, tá? Nada. Então tá aqui, não preocupe com ouro, não preocupe com prata, não preocupe onde você vai comer, não preocupe onde vai morar, não preocupe onde você vai vestir, porque o trabalhador do Cristo já recebe isso. É o pagamento do seu trabalho, tá? Tem um livro seu, comadre? Qual livro, meu, comadre? Fala aí. Então, não é isso, Débora? A gente tá aqui, a Débora é da Corrente do Bem, viu, gente? E é a pessoa que a gente sempre tá trabalhando junto com ela e ela sempre nos ajudando muito, tá? Então, vamos continuar. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. No tempo de Jesus era assim. Não existia, né, hotel, pousada. Então, como eles não estavam carregando nada, então o que acontecia? Eles tinham que ficar na casa de alguém. E no tempo de Jesus, o estrangeiro, ele era recebido na casa das pessoas e ficavam, né? Isso, Débora, cada um tem seu limite e suas missões, a gente não pode deixar de fazer, né? E o mínimo todo mundo pode, né? A gente tem que falar o mínimo todo mundo pode. Então, olha só, naquele tempo de Jesus,
O estrangeiro era recebido na cidade e alguém o hospedava, quem tivesse boa vontade. Então, você está vindo de outro lugar? Então fique na minha casa, até que você vá embora, tá? Então, isso era muito comum naquele tempo, tá? Hoje nós não podemos falar isso. Eu tô aqui no bairro Dona Clara. Eu vou lá pro bairro Concórdia. Vou falar aqui. Eu vou lá andar para poder falar com as pessoas de Jesus. Alguém vai me hospedar na casa dele? Não vai, né? Os tempos hoje são diferentes. Até porque hoje existe Uber, carro, automóvel, ônibus, seja o que for, né? Bicicleta, moto. Naquele tempo era a pé, de uma cidade para outra, levava-se dias para chegar lá. Então, ele era hospedado. Mas vamos pensar nos dias de hoje. Eu vou chegar na casa de alguém. Se essa pessoa me receber com dignidade, ou com entusiasmo, ou com alegria, eu vou ficar. E vou dizer tudo o que ela me perguntar, né, e que eu puder falar. E vou ouvir também o que ela tem para dizer. Ao final dessa pequena hospedagem, a gente agradece, né, deixa a paz do Cristo e vai embora. Não é isso? Então, está dizendo aqui mais ou menos isso. Então, em qualquer cidade ou aldeia que entrar, procure alguém que seja digno. Pronto, e hospede aí. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Aqui, no saudar, você entrou numa casa. Eu criei o hábito de entrar, se eu for entrar na casa pela primeira vez, eu entro com o pé direito e falo que a paz do Cristo esteja nesta casa. Eu aprendi isso com o caboclo Tupinambás, não foi com Jesus, foi com o caboclo. Porque quando ele entrava numa casa, a primeira coisa que ele dizia era que a paz do Cristo esteja aqui neste ambiente. Então, eu também peguei essa mania. Depois eu fui ver na Bíblia, fui estudar, e aí vai falar exatamente quando entrares em alguma casa, saudai-a, que a paz de Cristo esteja neste lar, ou a paz esteja neste lar, tá? Então, quando entrar em qualquer casa, saudai-a. E aí você pode dizer: bem-aventurados são todos os que moram aqui, que a paz do Cristo esteja aqui, em silêncio, viu, gente? Não é falar, não. É aqui, ó, sentir no coração, falando com a mente, sentindo na alma, de que realmente você deseja, é a sua vontade que aquele lugar esteja santificado, tá? Aí depois vai falar: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne a paz para você. Isso é muito legal que Jesus está falando. Eu vou entrar numa casa que eu não entrei ainda, e quando eu entrar, eu vou dizer, né? Bem-aventurados todos que aqui moram, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a tua paz inunde todos que aqui estão. Beleza? Beleza, você desejou. Mas quando você entrou, começou o diálogo e começou a brigaiada. E um briga com o outro discute com ele. Aí você vai falar que Jesus vai falar de perdão, mas eu não tenho que perdoar, eu não sou obrigada a perdoar. E começa aquela ladainha. O que Jesus nos recomenda? Só um instantinho, gente. Gente, me perdoa aí, tá? Mas vocês não vão acreditar. É minha filha me ligando. Vontade de matar ela. Laura Firmina Azeveda. Então, o que eu tava falando? A gente começou a brigaiada. Olha, eu vou pegar a minha paz, tá? Porque eu não vou perder a paz ali com o pessoal. Vou pegar a minha paz e vou embora. Entendeu, gente? É Laura, Elizabeth, Laura, Firmina. Entendeu, gente? Então, eu não vou entrar no fuzuê, não.
Eu não vou entrar porque Jesus não precisa de propaganda, tá bom? Eu não vou conseguir conversar com pessoas que estão desequilibradas. Eu não vou conseguir levar o mínimo de paz para elas porque elas não estão em paz. Entendeu? Eu não sou tarja preta não, viu, Marco? Eu sou tarja preta também. Marco Aurélio. Então, olha só, você volta para trás, gente. Não vai adiantar você falar nada. Não tenta acalmar, porque não vai ter jeito. Então, volta com a paz para você e vai embora. Tá bom? Não adianta ficar tentando. Ai, gente, mas Jesus falou isso. Porque vocês têm que se amar, não vai adiantar nada. Então, ó, lembra, Jesus não precisa de propaganda. A doutrina espírita não precisa de propaganda, tá? Eu não preciso de sair fazendo comercial porque Jesus é bom, porque Emmanuel é maravilhoso, porque o Chico é bom, não preciso te falar nada. A doutrina espírita cristã, ela fala por ela mesma. Se a pessoa está pronta para ouvir, ela está pronta para ouvir. Se ela não está pronta, acabou. Eu também já tive meus dias que eu não estava pronta. Né? E igual eu falei com vocês, eu fiquei rindo de Luiz Sérgio, que ele falava, vamos orar o tempo todo. Eu falei, mas menino, para de orar, não. Eles me oram o tempo todo, gente. Agora, presta atenção eu hoje. Né? Então, eu falo assim, tá vendo? Tô pagando língua de Luiz Sérgio. Né? Quem mandou eu ficar enchendo a paciência dele, falando que ele ficava rezando o tempo todo, né? Então agora tá eu aqui ó, o dia inteiro, ô Jesus, muito obrigada, ô Senhor, abençoa fulano, ô Senhor. Então, né, a gente acaba, o nosso destino é esse, gente. É agradecer o nosso Pai o tempo todo, né? Esse é o nosso destino. Então vamos lá. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, não volto mais aqui, né? Eu vim trazer a boa nova, eu vim fazer o evangelho na sua casa, né? E você não me recebeu bem, né? Então, eu vou sacudir o pó e vou embora, ou seja, eu não volto mais aqui, né? Não posso voltar, porque enquanto essa casa perde aquela oportunidade do evangelho no lar, existem mais outras milhões de casas querendo. Entendeu, gente? Então, por isso que a gente fala que as bênçãos do Pai chegam todos os dias. Mas se eu não estiver preparado para receber, a bênção daquele dia passou. Eu só vou poder receber a do outro dia. Por isso que Jesus fala que para cada dia basta o seu mal. Tá? Para cada dia basta o seu mal. Então, a bênção de hoje se encerra. Começa a outra, 6 horas da manhã. E aí? Eu perdi a de hoje. Agora eu só posso receber a de amanhã. Então, por isso que eu falo que segunda-feira é um dia muito importante, onde a gente não pode perder essa bênção, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, nós podemos dizer que nós somos aqui agora 29 pessoas. Então, com certeza, o amor de Jesus está conosco, a presença dele através dos espíritos superiores, né? Estão nos orientando, estão nos auxiliando, estão indo até as nossas casas, vendo o que a gente precisa, né? Pode estar indo na casa da Kika, pode estar indo na casa da Maria Helena, pode estar indo na casa do Marco Aurélio, né? Na casa do Adriano, seja quem for, tá lá, né? Indo na casa de vocês resolver algum problema, essa é a bênção. É a bênção da presença. Ó, minha mão fica até quente. É a bênção da presença. Então, nesse momento, a gente pode estar recebendo e a gente nem sabe, né? Então, se então tá aqui falando como é que uma pessoa cristã ou médium espírita cristã deve atuar, tá? Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então vamos entender isso, né, gente? Em verdade vos digo
Jesus falava em verdade. Isso quer dizer, estou dizendo a verdade. Que no dia do juízo, o dia da nossa morte, porque neste dia eu vou deparar de mim comigo mesmo. Que é aquele dia em que eu falo, encerrou a minha batalha na vida encarnada, agora eu vou reavaliar o que eu fiz durante esse período, para recomeçar numa outra oportunidade, né? Então vamos dizer, vai ser o dia do meu desemprego. Eu fiquei desempregada nesse dia. Daqui para frente eu vou avaliar o que eu já fiz e para ver como é que eu vou arrumar outra oportunidade de trabalho, tá? Então ele vai falar assim, ó, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não quis receber a mensagem de Jesus. Por quê, gente? Que esse lugar, seja qual for, ou essa casa, seja qual for, não quis receber a mensagem cristã. Por quê? Porque a mensagem cristã dá trabalho, né? A pessoa não quer viver de acordo com os ensinamentos de Deus, de acordo com as leis divinas. Quer viver de acordo com a sua vida. Eu estou vivendo a minha vida, você não tem nada com isso, Deus. Você não tem nada com isso, Jesus. Né? Eu não quero melhorar, eu quero continuar do jeito que eu estou. E assim existem milhões de espíritos nos umbrais e no abismo que fala dessa forma. Eu que vou fazer minha vida. O que você tem com isso? Né? Deus não quer que isso aconteça, mas eu não quero saber. Eu não gosto daquela pessoa, não vou perdoar ela mesmo e acabou. Né? Se eu puder, eu vou matar aquela outra pessoa ali, porque o que tem? E ainda já ouvi pessoas falarem, eu só tirei, quem matou foi Deus. Eu conheço uma pessoa que é assassino, gente. Assassinou 15 pessoas. E ele falou comigo desse jeito, quem mata é Deus, eu só tirei. Né? Então você fala assim, são pessoas que querem viver de acordo com a própria vida, com a própria vontade. Né? Mas quem está nessa total liberdade está totalmente preso, mas ainda não sabe disso, né? Então é isso que Jesus está dizendo aqui, que terá mais rigor para essas pessoas porque elas sabem que existe um outro caminho, mas elas não querem seguir. Agora vamos entender porque Sodoma, que era uma cidade, e Gomorra, outra cidade que tanto é falada nos evangelhos e que Jesus tanto fala que são cidades, e lá no Velho Testamento também fala, que são cidades que são entendidas como cidades maléficas ou cidades onde o mal prevalece. Então vamos falar aqui, ó. Sodoma era reconhecido pela sua falta de hospitalidade. Lembra aqui atrás, não falou? Que você chegasse na cidade, você era recebido, a pessoa ia te convidar para ficar na casa dela, né? Porque você é estrangeiro. Então, Sodoma era uma cidade conhecida por não receber nenhum estrangeiro. Não tinha hospitalidade. Gomorra era uma cidade conhecida pelas suas orgias sexuais, né? E também de violência, orgulho e agressividade. Então, Gomorra era uma cidade de orgias sexuais, de violência, de orgulho e agressividade. Mas nem precisava de acrescentar o orgulho, a violência e a agressividade, né, gente? Só da gente falar das orgias sexuais, atrás disso vem tudo isso, né? Porque as pessoas falam, não tem importância não, você pode fazer, que eu também vou fazer,
mas no final das contas tem importância sim, tu fica triste sim, e aí vem as agressividades, vem a violência, né? E o orgulho. Então, Gomorra era essa cidade. E também ela era uma cidade conhecida por ter muita homossexualidade, né? Se até hoje existe o, o preconceito, imagina lá, no tempo de Jesus. Então, era uma cidade também entendida como uma cidade que tinha muita, como é que eu vou dizer? Eles permitiam a homossexualidade. Não era nem uma questão da pessoa nascer com essa tendência, não. Era uma questão de que era permitido, né? Não importa se você é ou não é. Você tá permitido para você, tá? Então, por isso que essas duas cidades eram conhecidas como más cidades. 16, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Gente, isso é muito importante da gente entender. Mas é muito importante mesmo. Por quê? Porque a primeira coisa, quando você encontra alguém na rua e que você fala, você é espírita, se você tiver com um carro, ela já vai olhar para você assim, ó. Tá, você é espírita. Entendeu, gente? Quando a pessoa, ela entende que espiritismo é a mesma coisa que pobreza. Você tem que ser pobre. Você tem que passar necessidade. Você tem que morar numa casinha bem fefuleira mesmo, que é pra poder falar, ela sofre, coitadinha. Ou agora ela é espírita mesmo. Entendeu, gente? E isto está contrário à lei de Deus. A lei de Deus diz que todos os seus filhos devem viver em abundância. Em abundância. Não importa de quê. Se eu preciso comer, vai ter o alimento. O que eu não posso ser é sem educação. Entendeu? Abundância não quer dizer eu estar gordo. Quer dizer eu estar bem nutrido. Que eu já fiz uma palestra sobre ectoplasma, que o Society me pediu para fazer uma palestra de ectoplasma. Eu fiz essa palestra e apresentei para os médiums. E lá está dizendo, existe uma grande diferença entre alimentação e nutrição. Então, eu vou ter uma abundância de alimentos, mas eu vou estar nutrido. Né? Nutrida é eu saber fazer a escolha entre os alimentos. Então, eu vou ter abundância, claro, de tudo. Eu só vou precisar fazer a escolha daqueles que me virão me fazer melhor. Eu vou comprar uma casa, óbvio. Eu não posso ficar morando por aí de del em del, não, como diz o povo. Eu tenho que ter um abrigo nessa terra. Mas esse abrigo, ele precisa de ter 300 quartos. Ele precisa de ter 10 garagens, 10 vagas de garagem. Ele precisa de ter isso, precisa de ter aquilo, precisa de ter aquilo. Ou essa casa que eu vou adquirir, ela vai me custar muitas horas de trabalho remunerado. E aí eu vou gastar mais tempo para pagar o bem do que para fazer o bem. Estão entendendo, gente? Então, Deus é abundante. E Ele não quer que seus filhos passem necessidade. Tudo bem? Então, olha só. Isso aqui é que é ser prudente. Como a serpente. Eu estou dando um exemplo, porque nós que somos espíritas, se eu aparecer com um carro zero lá,
na fraternidade, o povo vai me olhar diferente. Entendeu? Porque não pode ter, né? Porque você é espírita, não pode ter. Então não caia nesse golpe, tá? Espírita, budista, hinduísta, islamista, muçulmano, católico, qualquer um filho de Deus tem o direito de viver em abundância. Só não vive porque não sabe usar, tá? Mas também ele está dizendo, fique de olho nas pessoas, nas más pessoas. Reconheça que aquela pessoa, ela tem uma tendência para o mal e saia de perto dela. Então ele está dizendo aqui, olha, seja esperto como uma serpente e manso como um pombo. Isso, gente, é para poder a outra pessoa não fazer gato e sapato de nós. Entendeu? A pessoa faz uma vez, você perdoa, faz 2 vezes, você perdoa, faz 3 vezes, você perdoa, ela faz 10 vezes, você perdoa, ela faz 15 vezes, você perdoa. E chega uma hora que você se cansa. E ela não. Ela fala assim, mas você me perdoou tantas vezes. Você vai continuar perdoando. Não, meu amigo. Agora chega. Tem limite para as coisas. Entendeu, gente? Eu tenho que ir até o fim do meu limite. Beth, essa quem me ensinou foi Emmanuel. Emmanuel, ele me ensinou e eu também fiquei com a mesma cara que você está falando. Mas é verdade, gente. É onde que está esse ensinamento aqui de Jesus. Você vai perdoando e a pessoa vai aproveitando de você. Por fim, ela faz para irritar, nem porque quer fazer. Então, chega uma hora que você tem que dizer para essa pessoa que basta, que chega. Não é, você não vai falar isso com raiva, com ódio, nem com mágoa, nem com rancor, nada disso. Você só vai dizer, olha, na lei, a lei barra todo mundo. Você também será barrado agora. Entendeu? Então, daqui para frente, isto eu não vou aceitar mais. Entendeu, gente? Dando a oportunidade para outra pessoa de rever o comportamento dela. Manso, feito pombo, manso. Eu vou falar mansamente. Aqui não dá, né? Nós já fizemos isso, aquilo outro, já tentamos desse jeito, daquele outro jeito. Não deu. Então, pelo que eu estou entendendo, é hora de cada um seguir sua vida, né? Por quê? Porque já tentou de tudo, não deu. Então, vamos tentar de outra forma. Entendeu, gente? Nós não temos que ir até o fim da vida deixando a outra pessoa bater em mim, né? Na violência doméstica, como era antes com as mulheres, né? Vai bater em mim até o final da vida. E quando chegar do outro lado, eles vão falar assim, o que você fez com isso? O que você fez com isso? Você não tomou nenhuma atitude? Você deixou simplesmente apanhando? Você acha que Jesus quer mesmo que isso aconteça com você? Então eu digo, gente, existe um tempo para o encerramento. Existe um tempo para eu entender que verdadeiramente dali para frente não vai melhorar. Entendeu? Não é na primeira que eu já vou jogando tudo para cima, não. Eu vou vendo, eu vou observando. Eu vou indo tranquilo, mas percebendo. De olho aberto, esperto. Chega o momento que eu falo, não tem jeito. Já foi feito isso, tentei aquilo. Não tem solução. A solução agora é dizer para a pessoa, acabou. Entendeu? Então é isso que Jesus está nos ensinando. Fica esperto, mas seja manso, tá? Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Hoje, naquele tempo, a pessoa poderia ser presa pelos romanos ou pelos judeus, né? Então, os romanos prendiam porque eles tinham poder também sobre os judeus. E os judeus prendiam porque eles achavam que estava contra a, a lei dele lá e falavam, você está contra, você vai preso agora. Acabou, você vai ter preso porque eu tô achando que você tem que ser preso. Mas nos dias de hoje, gente, acautelai-vos com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Infelizmente. Com os homens, em geral. Lá na frente, Jesus vai falar, ai do homem que confia no homem. Né? Então, mulheres, né? Que fala, encontrei o príncipe da minha vida. Não existe príncipe, só existe sapo, tá? Então, fica de olho no seu sapo, tá bom? Porque se ele tiver uma atitude de homem, ótimo. Mas se ele não tiver, você não será pega de surpresa. A mensagem é para quem vos dá a mensagem, né? Aquela que acreditou no homem e o homem a feriu, né? Então, quando eu fui ler isso, eu falei, Senhor, por que eu não soube disso antes? Porque se eu soubesse disso antes, eu não tinha feito, né? Mas é bom que a gente tem que aprender. E não, tá, Fabiana? É isso mesmo, a gente tem que aprender a confiar. Não é confiar, gente, desconfiando, não. É observar o comportamento alheio. Você também, né, Fabiana? É triste. Só observar. Mas o amor faz o quê? Fica cego. Não existe amor cego. Existe burrice. Burrice cega existe. Mas amor cego não. O amor observa. Porque tem o amor próprio e o amor pelo outro, né? Então, observar, tá, gente? Então, quando a gente aprende que eu amo a mim primeiro e amo ao outro, aí é que eu vou entender que eu tenho que ficar esperto, observando, para não deixar que o meu amor próprio seja magoado, atingido, para ele não sumir e para eu não amar mais a outra pessoa do que a mim mesmo, né? Então, prestemos atenção, tá? E isso é para tudo, no trabalho, né? No campo do amor, das relações, das amizades, né? Em tudo a gente tem que ficar observando. Esse é o método da doutrina espírita que Allan Kardec nos recomenda. Qual é o método científico usado? Observação. E o que Jesus nos diz? Observa. Observa. Bom, já está na hora do nosso encerramento. Nós vamos fluidificar as águas e eu parei no versículo 18, que a gente vai para ele na próxima semana, tá bem? Gente, muito obrigada. Vamos fazer agora a nossa prece para a gente fluidificar a água. Só tô com um pouquinho de água aqui, mas eu vou aumentar depois, tá? É para dar para mim e para o Benício. E nós vamos para a nossa prece de encerramento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode... Isso, observa, né, Beth? Observa. Então, se foi a cigana, isso tem anos, hein, Beth? Nossa Senhora, tem mais de 25 anos isso. Vamos lá, então. Fluidificando as águas. Espíritos amigos, benfeitores, que nos acompanham diariamente, que nos dão força para a nossa caminhada,
nós te pedimos, fluidifique as nossas águas, renovando as nossas forças físicas e ajudando-nos a remover as manchas espirituais enquanto estamos a caminho. Nós ainda pedimos, Senhor, e amigos, que todos que estão relacionados neste momento pedindo auxílio, que seja encaminhado auxílio para eles. Em nome de Jesus. Nós também agradecemos a Maria de Nazaré, que é a patrona do nosso dia de hoje, de segunda-feira, que ampare a todos que desencarnaram e estão desencarnando nesta pandemia. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o nosso país está indo para uma grande pandemia. Que o nosso país seja abençoado. É certo que nós vamos aguentar o peso, porque se estamos aqui, é porque vamos carregar a nossa cruz. Mas nós te pedimos, Senhor de amor, dai-nos força, coragem e equilíbrio para vivermos estes momentos com fé de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Boa noite, vamos seguir em paz, que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigada. Boa noite, gente.